Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer novamente estar com vocês na nossa quarta aula. A nossa quarta aula, ela vai falar do posto de trabalho, né, a parte 2, e é uma das aulas que nós começamos a observar a parte prática, né, aquilo que é exigido, né, do engenheiro de produção, como ergonomista, como observador, frente ao posto de trabalho, né? Então, nós vamos nessa aula começar a entender como que nós podemos atuar no planejamento de uma AIT, ou seja, uma análise ergonômica do trabalho, observando esse trabalho e delineando o que nós chamamos de procedimentos, técnicas, toda a instrumentação ergonômica, né, a ponto de nós interagirmos com esse posto de trabalho, com aquela situação de trabalho, com aquela demanda, né, de trabalho. Tá? E através disso nós vamos começar, né, a apresentar alguma das ferramentas ergonômicas, no caso hoje uma ferramenta específica que é a equação de NIOSH, tá? Hoje. Então, nós vimos na última aula aquela definição, né, de que a análise ergonômica do trabalho, ela é esse processo construtivo, ela é esse processo participativo, ou seja, o engenheiro de produção, o ergonomista, ele não está sozinho, ele deve consultar aquele que está envolto na tarefa, naquela atividade, né? Então, ele é participativo para a resolução de um problema, na questão da atividade, a questão da tarefa que escorre naquele posto de trabalho, encontrando aquelas dificuldades, caso elas existam, tá? Então, nós começamos agora a entrar, né, na nossa análise ergonômica do trabalho, dizendo o seguinte: essa análise ela deve conter aí uma série de questões a serem consideradas. Então, por exemplo, o que uma análise deve conter no mínimo? Uma descrição, né, de como que é esse posto de trabalho, avaliação de como que é a organização do trabalho em si, a macroergonomia, o relatório estatístico, um relatório de avaliações a ponto de entender essa avaliação ergonômica, registro de tudo isso analisado, também análise disso, e através, né, de um veredito final, nós podemos recomendar, trazer as recomendações ergonômicas, né? Então, característica do posto de trabalho seria tudo que envolve a parte física, dimensional, os utensílios, ferramentas, o espaço, bancada, né, posicionamento da bancada, né, em relação ao trabalhador, altura, etc., para a execução do trabalho, né? E também as condições e movimentação de posicionamento, né, do que o trabalhador faz em relação àquele posto de trabalho, como que ele se desenvolve, né? Eu vou pegar uma caixa e vou levar até aqui, ou eu vou pegar uma caixa e vou rotacionar o tronco para cá. Ou seja, toda essa questão é envolto, né, na questão aqui, né, dessas características relacionadas a essa movimentação dos segmentos corporais. Tá? A questão que nós falamos na última aula, ou seja, o trabalho prescrito, previsto e o trabalho real, falamos na última aula, ou seja, a importância de se entender aquilo que é a tarefa prescrita, aquilo que é a atividade, aquilo que é o real, né? A descrição da produção em relação ao tempo que eu tenho para executar aquela tarefa, as variações que acontecem normalmente, diariamente, semanalmente, etc., a carga de trabalho, de atendimento, as variações sazonais, coisas que acontecem tecnicamente no meio de operação que podem influenciar, né, nessa atividade. Portanto, a análise ergonômica tem que participar disso, tem que colher essas informações, né? A avaliação da organização do trabalho, né? Então, aqui, anteriormente, a avaliação, as características do posto de trabalho, e agora a avaliação da organização, ou seja, verificando o previsto o real, a quantidade de ciclo de trabalho, incluindo aí turnos, trabalho diurno, nós sabemos que isso é diferente, né? Tem toda uma sistemática para quem trabalha em turnos, em questões aí até de atenção, né? Ocorrência de pausas, né? A parte daquilo que é explicitado nas normas de produção, nos conteúdos que devem ser executados, né?
O histórico mensal de horas extras, por exemplo, pode influenciar. Eu posso verificar alguém, por exemplo, que está com um absenteísmo muito alto naquele setor, e eu posso verificar que tem um excesso de horas extras, ou então um excesso de trabalho em turno, um trabalho semanal, um trabalho nos fins de semana. Eu posso verificar uma origem de um problema ali, né? Posso verificar a existência de sobrecargas estatísticas, dinâmicas, né, nas suas posturas, etc., que podem, né, sobrecarregar todo o sistema osteomuscular do trabalhador, tá? E aí eu vou caminhando nessa análise ergonômica, eu tenho um relatório estatístico, eu vou incluir a frequência dessas incidências, dessas queixas, desses agravos, dessas dores que o colaborador está sentindo, né? Eu posso, uma fonte muito fácil de encontrar isso, né, ou diretamente com o trabalhador, ou mesmo posso verificar num PS, né, ponto de atendimento, na empresa, a ponto de entender a frequência que ocorre essas anormalidades, tá? Após, né, a questão de você determinar essa parte estatística, eu tenho em si agora o relatório da avaliação, ou seja, eu vou levantar então o grau de satisfação daquele trabalho frente àquele posto de trabalho, no âmbito da empresa, né, dando aí um veredito, né, e aí eu registro isso, analisando a análise final, né, coletando as impressões, sugestões de quem mais entende que é aquele trabalhador, que é aquele que está sentindo a dor. Ele tem informações muito mais do que aquilo que está prescrito, né, ele tem o real, e ele vai nos dizer muita coisa nessa conversa com o trabalhador. Então, isso também tem que estar no meu registro, na minha análise, tá? E a partir disso, de toda essa coleta de informações, eu vou o quê? Ter as recomendações ergonômicas, né? A proposta, né? Uma modificação de altura, uma modificação, por exemplo, de uma mesa, que eu vou aumentar a largura dela para que eu apoie melhor aquela peça. Enfim, uma série de coisas que eu vou recomendar após essa análise ergonômica, tá? Então, esse é um documento datado, um documento assinado, onde é importante, né, para essa análise ergonômica ser oficializada, né? Então, a apresentação como documento é para você explicitar a demanda, ou seja, explicitar a problemática daquele estudo, tá? Então, esse documento, ele deve ser o quê? Mostrado, ele tem que ser evidenciado, tá? Tem que fazer uma análise da tarefa, da atividade, da situação do trabalho. Isso é observado aqui nesse documento, na apresentação. Tenho que divulgar, eu tenho que discutir os resultados, né? Com o meu time, eu tenho que fazer as recomendações ergonômicas daqueles postos avaliados. Tá avaliando e tomando as providências, né? E ao mesmo tempo validando isso, ou seja, avaliar a eficiência dessa recomendação. Será que aquela recomendação ela foi importante, foi decisória, ela foi final ou foi 80% só, ainda precisa de algum ajuste? Então tem toda uma validação, tá? Então, se nós pegarmos agora a análise ergonômica, nós podemos dividir ela, tá? A análise da demanda, ou seja, o problema, análise da tarefa, análise da atividade, tá? Formulação do diagnóstico e a recomendação. Então, a gente agora reuniu em 5 tópicos, tá? Então, pessoal, falando agora dos tópicos da análise ergonômica do trabalho, né? Análise da demanda. Então, a análise da demanda ela é a nossa problemática, aquilo onde parte o problema, né? Que justifica a necessidade de uma análise ergonômica. Então, ela pode ter origem aí, vinda da direção, né? Por exemplo, ela foi verificado certo setor da empresa com um número alto de absenteísmo. Então, eu preciso verificar, gente, vamos olhar o que está acontecendo lá, né? Isso pode ser algum problema ergonômico, né, em relação ali ao posto, etc. Né, a incidência disso está muito alta. Então, pode ser vindo lá da direção, pode vir também do trabalhador, né, ou vindo de algum órgão sindical, público de fiscalização, etc. Tá? Então, a análise da demanda, o que é isso? É uma formalização, né, dessas informações, dessa problemática, né, para compreender melhor, né, a natureza dessas questões, desse problema. E aí,
eu estabeleço, então, um ponto de partida, estabeleço aqui algo, né, por onde começar, tá? A demanda começa a minha análise ergonômica, né? Muito bem. E aí eu vou avaliar a extensão desse problema, identificar, né, em relação às lógicas, em relação se isso tem alguma coisa prescrita, alguma coisa antecessora, a ponto de avaliar nessa demanda esse problema, se é um problema recorrente ou não, né? A partir então dessa demanda, né, desse início, nós temos a análise da tarefa, né? Eu vou avaliar aquela questão, né, de verificar aquilo que é o prescrito, se isso está saindo muito diferente do prescrito, ou seja, se a minha atividade realmente está tão diferente daquilo prescrito, né? E aí, muito interessante isso, ó, nem todos os trabalhadores seguem o método prescrito. Muitas vezes eles têm até uma certa desenvoltura positiva em relação a isso, mas muitas vezes eu posso, por exemplo, ele não está seguindo porque a máquina está desajustada, eu tenho um material que está irregular, eu tenho, por exemplo, algum desnível que me impede de fazer algum tipo de calibração, etc., que isso pode trazer uma dificuldade, portanto a minha atividade é totalmente diferente daquilo que eu prescrito, tá? Aí eu faço essa análise da atividade, ou seja, já que eu entendi, né, aquilo que é a minha tarefa, eu vou agora fazer a análise daquilo que é o real, que é a minha atividade. Então, o comportamento efetivo do trabalhador para a realização daquela tarefa, como que ele procede para alcançar os objetivos. Isso envolve questões internas, questões externas. Internas, por exemplo, ele, né, o trabalhador, o colaborador, a sua formação, a sua experiência, os seus paradigmas, a sua idade, sexo, o sono, o estado que ele está, de fadiga, por exemplo, né, e questões externas, que o trabalho em si, que envolve o objetivo, as regras de produção, normas, a organização, se é um trabalho em equipe, exceto quem quer minha equipe, os horários, os turnos, as partes técnicas, ou seja, as máquinas, falando de tal trabalho com uma máquina mais nova que o outro, o procedimento é o mesmo. É o mesmo procedimento, as máquinas são diferentes, né? Eu preciso calibrar alguma coisa, então, os meios técnicos, né? O dimensionamento, o posto de trabalho, as condições que eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando, por exemplo, com um grau de iluminamento inferior ao que deveria ser, eu tenho um certo ruído que me traz certas consequências. Então, isso é importante avaliar todas essas partes internas e externas aqui da minha atividade, tá? Então, aí a partir disso, né, compreendendo a minha atividade real, ou seja, eu vou descobrir as causas que estão provocando aquele problema, aquela origem da minha demanda, né? E aí, por exemplo, pode ser o absenteísmo, pode ser aqui uma rotatividade excessiva daquele trabalhador para aquela tarefa, um acidente em si específico, né? Uma baixa qualidade do produto também pode ser um resultado. Tá? Então, eu tenho aqui, né, que esse elemento central, a atividade, né, tarefa prescrita, tarefa real. Isso envolve o trabalhador, isso envolve a empresa. Isso deve ser bem observado, né, essas questões que envolvem tanto o trabalhador, a empresa e a tarefa prescrita. Tá? Vou falar aqui para vocês hoje, vou apresentar uma ferramenta ergonômica muito utilizada, porque muitas das nossas tarefas envolvem levantamento de peso, né? Então, a NIOSH, né, é uma equação fácil de aplicar, interessante para, numa análise onde eu percebo que existe um levantamento de peso e eu preciso fazer uma análise daquela levantamento, da posição que eu levo aquela caixa, etc. Isso pode estar causando uma anomalia naquele trabalhador. Então, posso estar trazendo dores, etc. Tá? É uma equação fácil, gente, de aplicar. Eu tenho aplicativos que eu posso utilizar para calcular isso. Eu posso colocar isso numa planilha de Excel, etc. Tá? Ninguém é para decorar nada aqui, é simplesmente compreender. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, o cálculo de uma ferramenta NIOSH, né, a equação, ela envolve o limite de peso recomendado. Tá? O limite de peso recomendado. Então, esse limite de peso recomendado, ele envolve uma série de variáveis. Por exemplo, aqui a constante de carga, ela tem um padrão de 23 quilos. Né, o que nós chamamos de fator horizontal, ele é 25 dividido por H, é aquela distância horizontal que eu vou mostrar daqui a pouco. E outros mais, um fator vertical,
um fator de deslocamento, ou seja, da onde eu levo a minha carga até onde ela vai parar, a parte final onde ela fica, envolve uma outra equação aqui, né, com esse V, né, o fator de assimetria, se eu tenho uma mudança brusca da onde eu viro o meu tronco para levar aquela caixa ou não, né? Então, eu tenho um fator de assimetria, a quantidade, a frequência, no caso, que eu faço isso tabelado, né? E aqui o famosa pega, né? Se aquela caixa tem uma pega fácil de colocar as mãos, etc. Tá? Então, essa equação, ela, ao calcular o limite de peso recomendado, né, eu vou calcular no final o limite de levantamento, né, o índice de levantamento, que é o quê? É o peso, que é o L, pelo LPR, tá? Isso vai ter algumas classificações. Se esse índice de levantamento for menor que 1, tá verde aqui, baixo risco de lesão. Se ele tiver entre 1 e 2, tá em amarelo, moderado. E o problema, se ele for, esse índice de levantamento for maior que 2, alto risco, tá? Então aqui o exemplo que eu dei para vocês, aqui eu tenho uma distância horizontal, tá? Que eu falei aqui que é o H, né? Eu tenho aqui aquela distância até o centro da minha caixa, que eu chamo de V, né? E aonde, né, eu levo a minha caixa, que eu chamo aqui de D, tá? Que é o nosso fator de deslocamento. Então, aquela questão da simetria, né? Se eu não tenho uma mudança de ângulo, então, né, eu tenho aqui 0 grau, é um fator 1, né? E assim vai, cada ângulo tem aqui um número específico, tá? Então, um exercício bem simples, eu quero determinar esse limite de peso recomendado, né, o índice de levantamento para aquela atividade aqui, né? Eu vou levantar essa polia até aqui, né? Eu tenho essa distância H de 58, aqui eu tenho 38, eu vou levar até 160, né? Qual é essa tarefa? Eu tenho 30 unidades, eu faço isso uma frequência de 30 unidades por hora, o peso 20 quilos e a pega razoável, ou seja, não é tão fácil nem tão ruim de pegar, né? E aí eu posso montar uma planilha de Excel e eu vou colocar todas aquelas constantes aqui na tabela. Então, por exemplo, quem que é o meu H? 58, lá o 23 está aqui, que é a constante. Eu tenho V, eu coloco todo mundo aqui, né? O fator da simetria é 1, porque ele é 0 grau, não houve mudança do tronco, né? Ou seja, continua 0 grau, ou seja, vai ser 1 daquele A, né? A frequência, eu vou mostrar para vocês como é que eu calculo e a pega é padrão, tá? Então, por exemplo, aqui agora, né, a frequência. Eu tenho lá 30 caixas por minuto, que é 60 minutos, né? Por uma hora, desculpe, que é 60 minutos. Então, em 1 minuto, quanto que eu vou ter de frequência? Eu vou ter aqui uma frequência de 0,5, né? Que é meu X. Eu venho aqui na minha frequência, na minha tabela, 0,5. É uma atividade que eu faço até 8 horas, então que eu tenho aqui 8 horas de trabalho. Então, pessoal, o V da tarefa, né, no caso, né, se você observar aqui, ao retornar, né, nós vamos perceber que eu tenho de 38 aqui o meu V, né? Então, o que acontece? Você, ao observar aqui a tabela, eu tenho aqui para um V menor que 75, então eu tinha calculado o meu X de meio, né? Então eu vim aqui, peguei o meio, né? Como o meu V é 38, é menor que 75 para uma atividade de até 8 horas, vai corresponder então a minha fator de frequência aqui de 0,81, tá? Então, isso que eu vou colocar agora aqui, ó, a frequência de 0,81, tá? E depois a questão, né, que nós chamamos, né, de pega, tá? Então, por exemplo, nós temos um V, que eu falei, de 38, fala-se no exercício que é uma pega ruim, ou seja, o lugar da caixa para pegar não é tão interessante, a ponto que eu considero, né, no exercício aqui, voltando, né, se você observar lá no começo, é razoável, né? Então, essa pega é uma pega razoável, um V menor que 75, eu vou ter aqui 0,95, eu vou colocar aqui. Então, você faz o cálculo de todas essas equações, chega aqui, então, na multiplicação de todas as variáveis, tendo um LPR de 5,79, o peso é 20, eu vou ter lá um índice de levantamento, né? O índice de levantamento, que é o meu peso pelo LPR. Ao calcular isso, eu encontro 3,45, isso é maior, né, que 2, ou seja, eu tenho uma atividade de alto risco. Portanto, a minha análise ergonômica, ela revela, né, algo importante para mim. Aquele trabalhador pegando 30 unidades por hora naquela frequência, naquela pega, naquele peso,
ele está acima do recomendado pela equação, a ponto de ser uma atividade de alto risco. Qual a consequência? Doenças ocupacionais, dores, etc., absenteísmo, é por aí, tá? E, portanto, pessoal, na nossa aula, começamos a falar da equação de Niosh, né? A ponto de compreender mais essa atividade ergonômica e aplicar isso no posto de trabalho, ok? Agradeço a todos, até a próxima.